Quero convidar você a se colocar em pé um pouquinho. Talvez se nós fôssemos procurar uma posição que mais define a adoração é prostrado, genuflexo. Mas mesmo assim, em pé, vamos adorar ao Senhor. Pai, obrigado por estarmos aqui nesta noite que o Senhor preparou para a gente. Viemos adorar. O brilho é de Jesus, a glória é dele, a exaltação é para ele. Por isso, que o Senhor seja servido em nos abençoar com a tua palavra, para que ela faça sentido na nossa vida e promova mudanças e alterações substanciais no jeito da gente viver nesse mundo tão difícil e tenebroso. Assim que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Sabe, eu não estou muito interessado e nem preocupado se definir se de fato Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Porque algumas pessoas querem ficar pegando esta data. Talvez poderia ter sido setembro, porque em Israel agora é inverno e os pastores estavam no campo. No inverno eles não estão no campo. Também não quero me preocupar em celebrar o Natal dentro de uma cultura humana materializada que valoriza luzes, valoriza presentes, valoriza Noel, encontros de família, ceia. É uma cultura que até promove um pseudo espírito do Natal que não tem nada a ver de cristianismo, porque parece que é algo mágico e o cristianismo não é algo mágico. Eu quero sim celebrar Jesus que nasceu, a Jesus que se fez carne, que habitou, se acotovelou com as pessoas e se fez homem e foi reconhecido em figura humana. Pregou, ensinou, curou, morreu e ressuscitou. Eu creio que todos os eventos que foram descritos nos evangelhos, tanto por Mateus e Lucas, porque Marcos e João não falam muito sobre o nascimento de Jesus, mas Lucas muito especialmente faz detalhes das informações. Mateus fala dos magos, os pastores são Lucas que mencionam, é Lucas que menciona, e os detalhes dos eventos são verdadeiros para a minha visão. E na presença de Jesus na história, trouxe um impacto em duas dimensões básicas, o impacto histórico e o impacto espiritual. Porque quando eu penso no impacto histórico, eu vejo que o mundo começou a ter um antes e depois dele. O calendário nosso dividiu entre antes e depois de Cristo. O impacto histórico porque não houve personagem humano dos mais famosos que você conheça, que se identifique e se posicione e tenha uma postura semelhante à de Jesus, tão diferenciado em sabedoria, em ajuda às pessoas, altruísmo, em ensino, em boas obras, em um amor profundo, em uma compaixão que se move em direção às pessoas. Mas o impacto também espiritual, porque ele restaurou a relação do homem com Deus. Ele trouxe a paz, ele desfez aquela parede de inimizade e livrou o homem da condenação, do pecado e trouxe a possibilidade de uma vida eterna. Hoje, na primeira hora do dia, eu fui visitar um funeral, uma família que perdeu um ente querido. Agora, passar por esses momentos, ele seria tão cruel se de fato a pessoa que ali está não tivesse um pacto com Jesus. E você não pode passar mais um ano sem ter um seu encontro pessoal com o Senhor Jesus. O texto de Malaquias 3:1, o profeta Malaquias veio aqui hoje declarando, e ele declarou esta palavra que diz aí: eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E no capítulo 4, versículo 2, ele diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O profeta Malaquias, ele vivera 450 anos antes de Cristo aproximadamente. Ele escreveu o último livro do Antigo Testamento. Ele foi o último profeta a predizer a vinda do Messias. O nome dele significa meu mensageiro. E nada sabe dele, além disso que a gente encontra nos 4 capítulos do seu último livro, ou do livro que é o último do Velho Testamento. No seu livro nós vamos aprender que ele teve um grande amor pelo povo de Judá e também pelas cerimônias que aconteciam no templo de Jerusalém.
O uso de palavras persas no seu livro dá uma ideia de data para que a gente se situe dentro do período do exílio ou pós-exílio, quando o povo voltou da Babilônia, e um personagem famoso fora Neemias. Então ele é contemporâneo de Neemias. E o oráculo dele, a palavra dele, a profecia de Malaquias contempla o amor imutável de Deus que não muda, a misericórdia do Senhor que dura para sempre. A palavra do profecia de Malaquias mostra as reprovações de Deus contra os sacerdotes que fracassaram espiritualmente. O oráculo dele traz à tona a infidelidade do povo nos seus compromissos espirituais. Ele denuncia, inclusive, a falta de liberalidade e os casamentos errados e a falta de compromisso com os dízimos e ofertas. Ele denuncia, ele faz menção ao dia do julgamento, ele aponta o destino do ímpio, o destino dos justos, e ele encerra proclamando o aparecimento repentino do Messias, a quem ele chama Sol da Justiça. E aí eu faço uma ponte com Lucas 1, quando o texto diz: tu menino, aqui já é Zacarias dizendo, tu menino serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra das mortes, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Olha aqui, há uma correlação entre o profeta Malaquias e o sacerdote Zacarias. Eles viveram em anos distintos, mas a linguagem, a fala, a conversa é semelhante. Inclusive você percebe uma relação, porque os dois foram usados por Deus para anunciar o nascimento do Messias, são similares nisso. Também ambos fazem menção ao mensageiro que viriam antes do Messias. E aqui Zacarias fala do seu filho João Batista, Malaquias fala do mensageiro. Um cita o sol da justiça, Malaquias faz isso, mas o sacerdote Zacarias diz o sol nascente das alturas. Malaquias declara: o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo. E Zacarias servia no templo. Então há um paralelo, eu vejo que essas coincidências não são por acaso, é uma providência divina, um trabalho espiritual divino, profético, para mostrar algumas coisas. E eu queria pensar então rapidamente, em busca do Messias, trabalhando 4 ou 5 palavras, começa com P, repita comigo: prometido, precedido, protagonizado, preterido e percebido. Veja aqui que o Messias foi prometido. Prometido que ele viria para a nação de Israel. Ele seria rei em Israel. Seria descendente de Jacó, descendente de Davi. Ele seria exaltado por Deus com força e poder. Era acerca de Jesus. Ele seria como a luz, a brilhante estrela da manhã. Ele seria o eterno. Há mais de 300 profecias no Velho Testamento acerca de Jesus. E algumas com detalhes preciosos, porque o Messias fora prometido. E um texto bonito é de Isaías 9, que diz: um menino vos nasceu e um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E o seu governo não terá fim, o seu governo não terá fim. Veja que então as profecias são muito fortes. Primeiro, que você busca o Messias que fora prometido, mas em segundo lugar, ele foi precedido. Eu já mencionei isso aqui no domingo, mas retorno que existia dentro da monarquia o arauto. O arauto está visitando o nosso governo monárquico, o príncipe de Tiro, e ele era aquele precursor que anunciava a presença de alguém. Esse era o papel do arauto. Aqui João Batista aparece como arauto. Aqui está o Cordeiro de Deus. Ele como que dizendo: deixa ele fazer a sua obra, o seu ministério. O Messias fora precedido. Veio alguém que já anunciou, que preparou o terreno. Alguém disse assim: quando os monarcas iam para algumas cidades, havia um grupo que ia pavimentando o lugar para que ele chegasse naquele lugar. E foi esse o trabalho de João Batista. Ele veio pavimentar a situação para que Jesus chegasse e já acompanhasse aquela mesma palavra dele: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, em busca de um Messias que em primeiro lugar foi prometido, mas ele foi precedido por João Batista. Mas em terceiro lugar, eu diria que ele foi protagonizado.
Essa palavra esquisita, mas protagonista é alguém que exerce um papel, que exerce uma função, que realiza alguma coisa. Jesus, ele veio agora cumprir, protagonizar, porque aí entra Mateus dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel, porque quer dizer Deus conosco, que vai protagonizar, que vai estar no palco da vida, no palco da história, vai estar em Jerusalém, na Galileia, vai até Tiro, vai até Decápolis. Ele entrou e se fez carne, ele saiu dos céus e se fez homem, e a palavra diz que a gente viu, cheio de graça e de verdade, a sua glória como do gente do Pai. O Filho de Deus, ao vivo e a cores, no meio das pessoas, ele protagonizou, ele viveu. E é interessante que ele viveu de forma humilde, nasceu de forma humilde, viveu de forma humilde. Eu gosto muito de uma poesia de Joia Júnior, que ele fala sobre nada era dele. A estrebaria não era dele, a manjedoura não era dele, o jumentinho que ele entrou em Jerusalém não era dele, o túmulo que ele foi enterrado não era dele, era emprestado. Só uma coisa era dele: a cruz do Calvário. Essa era dele. Esse poeta deu essa ideia tão linda sobre esse Jesus que foi protagonista do maior evento histórico, com um endereço, com uma missão e com uma postura. Missão de fazer a vontade daquele que o enviou. Missão de ser o sol nascente que raia no mundo tenebroso, escuro e cheio de trevas, para alumiar os que jazem nas trevas, as pessoas que moram nos becos sem saídas, nos escuros da vida. Ele vem e traz luz e dirige os nossos pés pelo caminho da paz. Por isso que o profeta diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. É assim que acontece quando Jesus é protagonista de uma história particular sua. A sua vida que está em trevas, embolorada, confusa, emaranhada. Quando Jesus vem, ele traz caminho de paz, porque ele é o protagonista. Agora, existem dois comportamentos diante do Senhor que foi prometido, precedido e protagonizado, que são os últimos dois P's. Eu queria fechar com eles. Primeiro, o Messias pode ser preterido. O que é preterido? Quando você vai procurar no dicionário, você vai encontrar o seguinte: preterir é desconsiderar, preterir é desprezar, é menosprezar, é omitir, é rejeitar. Muitos, desde a época de Jesus até os nossos dias, têm preterido, desprezado, têm menosprezado, omitido, rejeitado o Messias. Mas não estou dizendo aquelas pessoas que simplesmente andam com um crucifixo de pendurado e dizendo: não, eu tenho compromisso. Estou dizendo de pessoas que podem ter o crucifixo, podem falar Senhor, Senhor, mas não faz o que Ele manda. Isso é preterir, isso é rejeitar, isso é omitir. Então não se engane, você pode ser um pseudo religioso, mas longe do Messias, e tem manifestado um comportamento de preterir. Por isso, desde quando Jesus nasceu, dizia: não havia lugar para eles na estrebaria. Foi preterido. Por isso que João diz: veio para que era seu e os seus não receberam. Foi preterido. Por isso que também João diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Foi preterido. Por isso que as escrituras dizem lá em Pedro: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Jesus foi preterido, menosprezado, desprezado, e ainda continua sendo preteridos por muitos de nós. Então você pode se relacionar com o Messias prometido, com o Messias precedido, com o Messias protagonizado, preterindo, menosprezando, sendo que a sua vida não tem coerência nenhuma com Ele. Mas você pode se relacionar com o Messias de forma a ser percebido. Porque quando você olha a descrição de perceber, você vai ver que é captado. É algo que você aprendeu, que você deduziu, que você recebeu, que você entendeu. Então eu estou dizendo que essas pessoas que se relacionam com Jesus de forma a perceber, é que notaram em suas vidas, é que identificaram com Ele de alguma forma. Então você pode se relacionar com o Messias assim, percebê-lo na sua vida, entendê-lo, aceitar no seu coração. Porque se de um lado João disse que veio para que eram os seus e os seus não receberam, por outro lado ele diz assim: veio para, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aos que preteriram, veio para que era seus, seus não receberam, mas aos que receberam, porque todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Pessoal, para com essa brincadeira de Natal. Olha, eu não estou preocupado, já disse, se foi dia 25 mesmo. Eu sei que existiu. Agora nós como cristãos marcamos essa data para celebrar de alguma forma. Mas a minha preocupação é que você entenda que o Messias foi prometido, foi precedido por João Batista e protagonizou na história, e é marcada a história de forma histórica e de forma espiritual. A história foi marcada. A questão é como você se relaciona com ele. Preterir, menosprezar, ou receber, perceber na sua casa. Feche os seus olhos. Pai, vamos descobrir na eternidade que dia efetivamente o teu filho foi enviado ao mundo. Mas hoje, o que é importante para nós é que ele veio. O que é importante para nós é que o evangelho é verdadeiro. O que é importante para nós é que ele foi prometido, foi precedido por João Batista, e ele foi também protagonista de um evento marcante. Mas Pai, a minha preocupação nesta noite é que essas pessoas que estão aqui nesse auditório não sejam pessoas que acompanhem a Jesus de forma preterida, menosprezando, não fazendo parte da vida deles o comportamento que Jesus viveu. Que as pessoas que aqui estão sejam abertas para receber, para andar, para viver como Jesus viveu. E esse é o chamado do Evangelho. Isso é entender que o Messias, quando eu busco assim, eu encontro. Que essas pessoas que aqui estão encontrem com o Messias. E que não passe mais o Natal de forma errada e equivocada. É assim que te pedimos, no nome de Jesus. Amém.